Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Nosso assunto hoje, a filantropia. As perspectivas da filantropia em 2023 estão diretamente ligadas às incertezas econômicas. O setor avalia que o investimento social e privado precisa ser mais estratégico no país. Os mecanismos de financiamento e o impacto social aparecem como fundamentais. Os caminhos da filantropia no Brasil em destaque no Diálogo Jovem Pan. A nossa convidada, Paula Fabiani, que é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Tudo bem, Paula? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Você é sempre bem-vinda. Como vai? Olá, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema tão especial. Bom, a gente sabe que o IDES sempre faz avaliações, levantamentos e projeções em relação à filantropia no país, mas antes de falar sobre esse documento que vocês estão divulgando, eu queria que você diferenciasse em relação a doações, a gente já falou sobre isso aqui uma vez mais amplo, é isso? Sim, na verdade, doações é a prática de você conceder recursos financeiros para uma organização sem fins lucrativos ou para alguém. Quando a gente fala de filantropia, isso vai além. Você pode, na filantropia, usar sua influência. Então, uma pessoa famosa, ela pode impactar causas, temas e contribuir positivamente para a sociedade de outras maneiras, não só doando recursos. E também outras maneiras de você influenciar a política pública, por exemplo, né, por meio de um advocacy, que é essa ideia de você influenciar legislações no ambiente legal para as ações socioambientais. Então, vai além, né, a filantropia ela vai além da prática da doação financeira. E o que a gente gosta de mencionar é que a palavra filantropia significa amor à humanidade. Então, é realmente essa disposição do indivíduo, das empresas, das organizações, de se dedicarem ao bem comum, se dedicarem às pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas. Pois é, e essa é uma área que vem crescendo muito, vem envolvendo cada vez mais empresas, vem envolvendo cada vez mais famílias, né? Famílias como um todo acabam ajudando, promovendo ações importantes, famílias muitas vezes até com muitas condições financeiras. E eu pergunto, o IDES divulgou recentemente uma espécie de cartilha, né, para falar como que é possível ampliar não só essa questão da filantropia, mas também o que interfere na filantropia, ou seja, não é algo isolado do mundo, ou seja, existem inúmeros fatores no planeta que interferem na filantropia, principalmente as crises econômicas, e a gente sabe que o mundo vem passando por muitas dificuldades nesse sentido, não é, Paula? Pois é, acho que a primeira questão é que as fronteiras, elas hoje não são muito claras. Né? Então, o capital filantrópico, ele tem se aliado ao capital financeiro, de mercado financeiro, com os negócios de impacto, com os fundos do que a gente chama de blended, que tem dinheiro filantrópico e dinheiro com objetivo de retorno, além do fato de que a filantropia, ela consegue influenciar questões muito importantes da humanidade. Quando a gente fala do desafio climático, né, e o dinheiro filantrópico ele é limitado, né, quando você pensa no dinheiro das empresas, no dinheiro dos governos, o dinheiro filantrópico é muito menor, mas ele tem potencial de juntar atores em torno de um tema e criar mudanças importantes. E a gente vê cada vez mais, como você já mencionou, as empresas se engajando na prática filantrópica. A gente tem visto, inclusive, na agenda chamada do ESG, ou ASG em português, né, que vem para as questões ambientais, sociais e de governança. O S, a gente vê muito forte as doações e a prática filantrópica das empresas. Mas a gente vê também empresas trabalhando com organizações da sociedade civil, com organizações familiares, aí a gente está falando de fundações com recurso de famílias, vou dar um exemplo, a Fundação do Bill Gates, Fundação Rockefeller, aqui no Brasil a gente tem a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Tidi Setúbal e outras que têm recurso de famílias na sua atuação, mas a gente vê todos esses atores hoje
colaborando, porque os problemas são muito grandes. E depois da pandemia, o que a gente vê é um aumento, né, de questões que a gente achava que estavam num caminho e que hoje estão se agravando, como o Brasil entrar de novo no mapa da fome, o próprio desafio ambiental e outros temas muito relevantes para o futuro do país e do planeta. Pois é, e até que ponto esses temas, você citou o mapa da fome, as próprias questões ambientais, até que ponto esses temas acabam fazendo com que as pessoas se engajem na filantropia? A prática filantrópica, né, principalmente quando a gente fala de indivíduos, ela tem uma jornada muito própria. Então, existem pessoas que elas se engajam por uma questão de algum problema na família, né? Então, se alguém tem algum problema de saúde, resolve apoiar a causa da saúde, alguém enfrenta ou tem possibilidades por meio da educação e depois se dedica a apoiar a causa da educação. Mas a gente vê que no indivíduo, essa tomada de decisão, ela passa muito pelo coração, né? Além de também, principalmente quando avança na jornada filantrópica, passar pela mente, que é o fato de você buscar resultados. Quanto mais você pratica a filantropia, mais você quer fazer algo eficiente, eficaz e que dê impacto positivo, mas também pelo bolso, que é a disponibilidade de dinheiro, né? Mas quando a gente olha para a filantropia das empresas, aí é uma outra dinâmica, porque ela precisa ter um alinhamento com o negócio para que traga, além de benefícios para a sociedade, benefícios para o próprio negócio, né? E hoje a gente vê, principalmente depois da pandemia, como o engajamento de colaboradores, ele se deu a partir da prática filantrópica da empresa, né? Os próprios colaboradores tendo orgulho de fazer parte daquela empresa, porque ela realmente se mobilizou durante um cenário de emergência e muitas vezes até também se engajando na prática filantrópica a partir desse impulso. E a gente vê o terceiro setor, né, que é fundamental para o desenvolvimento das ações. Também voltando para a questão da pandemia, né, as ONGs, as organizações da sociedade civil foram as primeiras a agirem quando a gente teve uma situação de emergência, porque elas estão próximas dos beneficiários, estão perto, elas conhecem os problemas de perto e têm uma capacidade, uma independência para agir que os governos e as empresas não têm. Elas têm todo um processo decisório, né, para poder aprovar uma ação filantrópica, enquanto que as ONGs, elas estão ali na ponta e elas conseguem agir de uma forma muito mais rápida. E isso, acho que provocou uma mudança de percepção, né? A gente publicou a pesquisa do Ação Brasil, que mostra o aumento da confiança nas organizações da sociedade civil, nas ONGs, o que é muito positivo para a sociedade, porque essas organizações têm um papel de realmente ser aquele tecido social que garante que a sociedade não só enfrenta os seus desafios, mas também debate, né? As ONGs têm o papel de denunciar a ação das empresas, de enfrentar o governo em algumas questões, protegendo os interesses do indivíduo, dos interesses da sociedade. Então, é uma camada da sociedade muito importante para que você tenha, né, um ambiente para o desenvolvimento. Vou até me estender um pouco, né? A gente olha que sociedades que têm organizações da sociedade civil fortes e vibrantes, elas tendem a ter um ambiente mais democrático e, inclusive, um ambiente melhor para os negócios, porque você não tem uma deterioração, inclusive, dessa relação com o governo, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu no país próximo nosso, na Venezuela, com uma deterioração, inclusive, desse tecido das organizações da sociedade civil e que acabou culminando numa deterioração no ambiente para os negócios. Várias empresas tiveram que sair, né? E você não tem uma força para, às vezes, questionar o governo em algumas questões importantes para a população. Ô Paulo, você falou já muito sobre a pandemia, não é? E eu te pergunto, a pandemia até que ponto dificultou as empresas a agirem com a filantropia e até que ponto engajou outras empresas que não atuavam nessa área a ampliar ou pelo menos pesquisar e saber o que era possível fazer para ajudar outras pessoas num momento tão difícil como foram esses anos? Eu acho que a pandemia mais impulsionou as empresas do que realmente criou uma retração. Obviamente, ela teve um impacto econômico.
né? O impacto do ponto de vista econômico na sociedade, e muitas empresas tiveram uma redução das suas receitas, tiveram dificuldades de operar. Mas as empresas que tinham solidez, elas se sentiram impulsionadas a participar. A gente nunca viu um movimento desse tamanho de empresas como aconteceu na pandemia. A gente teve, né, um Itaú anunciando a doação de R$1 bilhão e que acabou puxando uma série de outras empresas, e várias delas se engajaram na pandemia e tornaram isso uma prática estratégica. Então, continuam fazendo ações e se engajando na prática filantrópica, o que é algo positivo para a nossa sociedade, né? Então, teve um impacto positivo para o engajamento das empresas. Obviamente, algumas fizeram coisas durante esse período e depois pararam, né? Não deram continuidade. Mas a gente vê que o tamanho do bolo de empresas engajadas em ações filantrópicas aumentou. Estamos conversando com Paula Fabiani, que é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, falando sobre filantropia e a forma como ajudar as pessoas. Ô Paula, nesse documento que o IDES divulgou recentemente, aí no final da entrevista a gente vai passar o site do IDES também, para quem quiser ter acesso a essa documentação toda, vocês enumeram pelo menos 8 pontos fundamentais para que não só as pessoas se engajem, mas também alguns mandamentos para as empresas, para as famílias. Quais pontos fundamentais que a gente tem que ter em mente? Então, algumas questões bem importantes. A colaboração veio para ficar, né? Então, e não só a colaboração em si mesma, mas a necessidade da construção de pontos, da construção de diálogos. Então, não é mais fazer para, mas é fazer com. Né? Então, as empresas dialogando com as organizações dialogando com as pessoas que são os beneficiários, e isso mostrou uma grande potência, né? A gente vê esse processo acontecendo. Tem um exemplo, né? O Todos à Mesa, que é um movimento para realmente evitar o desperdício e fazer esse recurso, esses alimentos que eram desperdiçados chegarem a quem necessita. Uma outra perspectiva que a gente aponta, que eu já falei um pouquinho aqui, né, é essa participação das empresas, né? Teve um grupo que chama Business Roundtable nos Estados Unidos, que é o grupo de CEOs das principais empresas americanas, que fez um manifesto, isso já aconteceu há alguns anos, dizendo que o papel da empresa é contribuir positivamente com a sociedade. E não contribuir só para os acionistas. Acho que isso é uma mudança de mentalidade do papel das empresas que vai levar a um aumento da prática filantrópica. E o que a gente vê é que as empresas estão olhando para isso, além da sua responsabilidade, mas numa construção de legado. Ou seja, o que eu vou deixar para a sociedade de positivo? Um outro ponto falei também um pouquinho, né, essas fronteiras, uma diversificação das fontes de financiamento. Então, a gente vê ONGs trabalhando para gerar receita, então com produtos próprios, né? Na gôndola do supermercado, você às vezes pode comprar um produto que é produzido por uma organização da sociedade civil e o recurso é revertido para ações socioambientais, né? Então tem as castanhas do Amigos do Bem, tem os produtos da Gerando Falcões, tem vários exemplos dessa natureza. E além disso, né, falando dessa diversificação de formas de financiamento, a gente tem as estruturas de match funding, que é quando uma empresa, uma organização, ela entra com recurso para captar mais recursos para uma ação. E um exemplo bem interessante disso é a ação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do país, o BNDES, que tem o Juntos pela Saúde, que é uma estrutura de match fund onde ele coloca 100 milhões e está captando mais 100 milhões para ações de fortalecimento da saúde na região norte e nordeste, que são as regiões mais carentes do país. E por fim, também os fundos filantrópicos, que são estruturas para abrigar recursos de várias, né, empresas, famílias, pessoas, para criar impacto social positivo, seja ele para uma coisa emergencial, mais imediata, ou os fundos patrimoniais filantrópicos, que são fundos de longo prazo para dar sustentabilidade no longo prazo para ações filantrópicas. E aí tem os fundos das universidades, a Unesp lançou o seu fundo patrimonial, que chama Prospera, e a gente tem dos museus,
e de instituições que precisam desse recurso para perenizar a sua ação, sua existência. Uma outra perspectiva importante é a avaliação de impacto. As empresas, as famílias, as organizações estão cada vez mais preocupadas em avaliar o seu impacto, ter noção de quanto impacto elas estão entregando para a sociedade, mas o número não é o ponto final. É muito importante esse relacionamento com os beneficiários, esse processo de escuta e também da avaliação extrair pontos de melhoria para aumentar o seu impacto, né, na sociedade. A gente vê empresas como a Petrobras, a Vale, muito preocupadas em fazer essas avaliações para melhorar o seu processo de investimento social. E aí, indo lá para a quinta, sexta, sétima e oitava perspectivas, né, a gente vê a agenda ambiental e social caminhando lado a lado, não dá mais para dissociar as duas coisas. A gente tem as pessoas que habitam, né, os territórios que precisam ser preservados, né, o meio ambiente. A gente viu toda a situação dos Yanomamis e também outras situações onde você tem os povos originários daquele território não tendo condições de viver, de habitar naquela região, e é muito importante, então, olhar para a questão ambiental e social sempre em conjunto. Apesar da gente ter a tendência de colocar em caixinhas, né, eu vou investir só no ambiental, vou investir só no social, essas duas coisas caminham lado a lado. Tem a experiência do Mapa Biomas, que é uma coalizão que olha para essas questões sempre tendo em vista tanto o social quanto o ambiental caminhando lado a lado. Sem dúvida. Por favor, Paula. Não, eu só queria acrescentar em relação às empresas, né? Porque existem alguns mitos e para quem não conhece essa área, nós muitas vezes não conhecemos essa área, a gente às vezes pensa, a empresa para estar investindo em alguma questão filantrópica é porque quer ter algum interesse, tem algum interesse de volta, por exemplo, alguma isenção de imposto, alguma coisa nesse sentido. Você acha que não é mais assim? Ou seja, a responsabilidade das empresas é muito maior, é simplesmente para fazer bem a uma causa, para apontar uma causa, como a gente também, muitas vezes, a gente faz doações para entidades e para ONGs sem esperar nada em troca, não é? Eu acho que existe uma pressão dos consumidores de que as empresas se posicionem. Várias pesquisas mostram que o consumidor está preocupado com como é que a empresa se posiciona. Tem uma pressão dos colaboradores, de quem trabalha. A gente tem uma nova geração que busca propósito no trabalho e que faz uma cobrança muito importante da atuação das empresas. E agora, com a agenda ESG, que está levando essas discussões para os acionistas, para quem detém o recurso das empresas e que tem uma influência fundamental na atuação dessas empresas, é uma cobrança muito importante de que elas realmente façam essa contribuição positiva para a sociedade, não só nas suas práticas, na sua cadeia de valor, como ela atua, né? Se ela tem uma preocupação ambiental, se ela trata bem os seus funcionários, mas também para fora dos muros da empresa, né? Então, um exemplo interessante é o Pacto pela Equidade Racial. É um pacto de empresas e ela tem três camadas, né? Uma camada que olha para dentro, como é que eu estou em relação à minha força de trabalho, as ações afirmativas, o que eu faço em relação a esses temas, olhando para a questão da equidade racial, né? E a terceira camada é para fora, o que eu estou fazendo para mudar essa questão na sociedade, porque não adianta a gente só olhar para dentro, a gente tem que também influenciar essas causas na sociedade para que a sociedade avance. Então, eu acho que são muitas pressões e, portanto, para a empresa faz muito sentido fazer esses investimentos, porque ela realmente consegue se posicionar melhor perante aos investidores, perante aos seus consumidores e também para atrair talentos para a sua força de trabalho. E, Paula, você citou o termo ESG, né? É um termo relativamente, pelo menos para o público mais leigo, o grande público, é um termo muitas vezes conhecido, mas as empresas estão cada vez mais se adaptando a isso. O que isso significa na prática? São algumas regras para que as empresas sigam em relação a áreas como a área ambiental, a área corporativa? O que essa sigla vem mudando as empresas?
Bom, vou começar pelo G, né, que permeia todas as outras letrinhas, né, porque sem governança você não vai conseguir realmente implantar ações positivas na agenda ambiental ou na agenda social. Então, a gente vê a Bolsa exigindo padrões de governança, reportes em relação às suas práticas de governança, e a gente vê um debate importante na sociedade, mas ainda avanços tímidos, tá? De melhoria, por exemplo, da diversidade nos conselhos, e outras questões processuais de governança que eu acho que o Brasil ainda precisa caminhar. Na agenda ambiental, aqui a gente percebe indicadores globais. Então, qual a sua emissão de carbono, como é que você trata os seus resíduos. Tem vários critérios que a empresa tem que respeitar e tem que reportar para a sociedade em relação a isso. O maior desafio é na agenda social. Primeiro porque o social ele é local. Então, uma empresa no sul do país, ela vai ter desafios sociais diferentes de uma empresa no norte. Né? Assim como se a gente pensa globalmente, uma empresa na Noruega e uma empresa no continente africano tem desafios completamente diferentes. Então, o S ainda é onde a gente não tem padrões, porque ele tem essa natureza específica do território que você está ocupando. E é onde a filantropia entra com bastante força, né? Porque ela pode realmente se preocupar com o entorno da fábrica, da onde aquela empresa está presente, e também com essas causas que dizem respeito aos consumidores, aos colaboradores, às partes interessadas daquela empresa. Ô Paulo, a gente falou muito sobre as empresas, né? O que o IDES pode falar em relação ao terceiro setor, ou seja, a sociedade que se engaja cada vez mais na filantropia. Isso muda o ambiente, isso muda o entorno social de uma comunidade, de um grupo? É bacana você trazer essa questão do terceiro setor, porque as 3 perspectivas que eu ainda não tinha conseguido mencionar, elas dizem respeito a esse papel das organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, o que a gente chama as ONGs, né? Acho que a gente tem um movimento bem interessante do terceiro setor cada vez mais engajado na influência, na promoção de políticas públicas, ou seja, tentando influenciar o governo para que ele melhore as suas políticas. E o terceiro setor ele pode ser um laboratório de experiências para você criar novas políticas positivas, né? Porque ele pode testar em territórios menores, numa comunidade específica, uma ação, uma maneira de se fazer, de se atuar em relação à educação, à saúde, assistência social, combate às drogas, a várias, né, combatendo violência contra as mulheres, ou seja, várias temáticas em que o governo tem que se engajar, mas num ambiente mais controlado, onde a gente consegue testar inovações de uma forma mais efetiva. Além disso, o terceiro setor consegue juntar de uma forma isenta, né? Porque é um setor isento no sentido de que ele não representa nem o governo nem as empresas, ele não representa nem a busca por lucro e nem as questões políticas, ele pode ter uma isenção do ponto de vista partidário e político, engajar várias outras organizações, inclusive empresas também, né? Em temas importantes. Então, um exemplo, Todos pela Educação, né? Que é um movimento para pensar melhores políticas públicas para a educação. O IDES mesmo liderou a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, que é uma coalizão de organizações, pessoas, empresas, para criar um ambiente regulatório mais favorável para a criação dos fundos filantrópicos. Movimentos pró-democracia, então tem redes que tentam debater como é que a gente consegue manter e promover um ambiente mais democrático, né? Então, esse papel do terceiro setor é muito importante. Além disso, a gente vê também as organizações financiadoras do terceiro setor tentando trabalhar num ambiente de mais confiança, né, tendo mais confiança e dando recursos livres para essas organizações, para que elas exerçam seu papel social e não tanto nessa lógica do projeto, que é algo que é mais hoje, na sociedade brasileira, no nosso ambiente filantrópico ainda é mais comum, né? A empresa, as fundações querendo financiar um projeto específico, com começo, meio e fim, e curto prazo, não tendo essa visão de longo prazo para a transformação socioambiental.
né? Os financiamentos são normalmente de máximo 1 ano, enquanto lá fora a gente vê financiamentos de 3, 5 anos. Um exemplo interessante disso, né, que na verdade é uma filantropa de fora, né, uma financiadora de fora, que é a Mackenzie Scott, que é ex-mulher do Jeff Bezos, né, e ela fez uma doação muito importante para várias organizações da sociedade civil brasileira, e ela doou um recurso livre, grande, para que a organização se fortalecesse e exercesse a sua missão, e não para um projeto específico. Então, e com isso, né, também com esse recado para essas organizações, para que elas melhorassem as suas práticas de governança, as suas práticas de comunicação, dando mais transparência ainda para as suas ações. Então, isso é bem interessante. E, por fim, a gente vê um aumento no Brasil bem interessante das organizações de cunho familiar, que são famílias que às vezes deixam os seus negócios, vendem os seus negócios e passam a ter ativos líquidos, dinheiro para investir, para continuar investindo no mercado financeiro, mas que resolvem dedicar parte desse recurso para ações filantrópicas e criam uma fundação, um instituto. Então a gente tem a família Setúbal, que tem várias organizações da sociedade civil de cunho familiar. Eu mencionei a Fundação Maria Cecília Soto de Gal, que trabalha com o olhar para a infância, e a gente tem, em muitos casos, essas organizações ousando mais, porque para a empresa ousar é um pouco mais complexo, ela tem um posicionamento na sociedade que ela tem mais dificuldade de ousar. Vou dar um exemplo, né? Tem o Instituto Alana, que é uma organização familiar e que por muito tempo combateu o consumismo infantil. Você não vai ver empresas atuando nessa temática, né? E uma família, ela pode fazer isso. A gente tem também o Instituto Liberta, que é uma organização que combate a exploração sexual de meninos e meninas e que tem, né, uma família por trás financiando essa causa. Então, a filantropia familiar, ela pode realmente arriscar mais, entrar em temas mais polêmicos e fazer contribuições muito importantes. Por fim, tem um movimento bem interessante da NECA Setúbal de criar uma coalizão, um fundo para a Amazônia, trazendo famílias e recursos privados para essa temática, para tentar, inclusive, colaborar também com o governo e com outras organizações da sociedade civil. Então, as famílias têm mais liberdade, né? E, portanto, podem arriscar mais. E a gente vê cada vez mais no Brasil essas instituições aparecendo e as famílias se envolvendo, assim como a gente vê lá fora, né? Famílias importantes defendendo causas que são muito relevantes para a sociedade e que às vezes tem pouca gente atuando naquele tema, né? Sem dúvida. Ô Paulo, qual a recomendação que você dá para uma pessoa que muitas vezes não tem recursos financeiros para fazer uma doação ou ajudar uma entidade, mas é uma pessoa que muitas vezes tem tempo livre, que pode ajudar outras empresas, outras pessoas? Quais são os mandamentos para quem quer ajudar outras pessoas, para quem quer entrar nessa área da filantropia, uma área tão importante? Tiago, é legal que você mencionou o voluntariado também, que eu acabei não falando e que tem um papel importante na sociedade que vem aumentando muito no Brasil também. A prática do voluntariado, que é a pessoa dedicar o seu tempo, né? Eu acho que quem quer se envolver, né, com essa participação cidadã, pode começar devagar, não precisa já começar doando grandes recursos ou doando muito tempo. A minha recomendação é vá conhecer uma organização. Seja ela no seu bairro, seja uma organização que tenha uma causa mais transversal, né? Organizações grandes. A gente tem organizações no Brasil incríveis, que são exemplos de ação socioambiental para o mundo, né? A gente exporta tecnologias sociais. O Brasil é um povo solidário e que tem essa vocação também de ir atrás de soluções para os seus problemas. Se você tem interesse, primeiro uma reflexão importante é entender qual é a sua causa. A gente até tem uma parceria com o Instituto MOL, em que a gente criou uma plataforma para as pessoas refletirem sobre a sua causa. Chama Descubra Sua Causa, descubrasuacausa.net. Convido todos a fazerem um teste com poucas perguntas que você responde. Ele traz quais são as suas causas principais, porque em geral a pessoa não tem uma causa única, né? Muitas vezes ela tem 2, 3 causas que lhe tocam o coração. Então, fazer essa reflexão sobre qual é a sua causa, o primeiro passo, depois buscar organizações que atuam nessa temática, vai visitar
vai ver, porque às vezes a gente acha que aquele tipo de trabalho é o que toca o nosso coração e não necessariamente. Às vezes a pessoa não quer atuar na ponta, diretamente com as crianças, mas quer atuar influenciando políticas públicas para o atendimento a crianças. São coisas diferentes e tem organizações diferentes que fazem essa atuação. Por fim, pedir informações, ter os relatórios, tentar conhecer alguém daquela organização. Muito importante você saber quem está por trás daquela organização, o indivíduo que está por trás é uma figura importante, para você criar também essa relação de confiança, porque o ato da doação é um ato de confiar no outro, é o ato de você passar um recurso financeiro, de você acreditar na potência daquela organização, daqueles indivíduos que estão ali querendo criar uma transformação social positiva. Claro, e procurar também os canais do IDES, na internet. Paula Fabiani, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Um bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, eu fico sempre muito feliz quando a mídia traz esse tema que eu acho que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada, Thiago. Muito obrigado. Conversamos com Paula Fabiani, que é CEO do IDES, que é um instituto importante que fala sobre a filantropia aqui no Brasil. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.